Olá, eu sou a Mariana, aluna da Universidade Federal do Paraná, e junto com a minha amiga Dayana, iremos falar sobre a homeopatia. Muitas pessoas não sabem o que é homeopatia e hoje iremos falar um pouquinho sobre como funciona esse modelo, considerado como medicina alternativa para nós e também para os animais. A homeopatia é uma forma de terapia cujos efeitos ainda não foram comprovados usando os critérios metodológicos estabelecidos pela ciência. Dessa forma, ela não é considerada uma ciência em si, e sim uma pseudociência. Mas, popularmente falando, a homeopatia é conhecida como uma forma de terapia médica alternativa, diferente da alopatia, que é uma forma de terapia médica com o uso de fármacos devidamente estudados e analisados sobre o rigor científico. Apesar de a homeopatia ser uma pseudociência, muitos são os casos pontuais de melhora do paciente com o uso desse tipo de terapia. Mas se não é uma terapia analisada pela ciência, então como surgiu a homeopatia e por que ela faz tanto sucesso? A homeopatia foi criada por um médico alemão chamado Samuel Hahnemann, no final do século XVIII. Naquela época, a medicina não era como conhecemos hoje, nem a própria ciência conhecia tanto quanto sabemos hoje. Os métodos eram tanto quanto ineficazes e, além disso, perigosos. O Dr. Hahnemann já havia desistido de exercer a medicina por não apoiar os tratamentos para doenças realizadas com sangrias e medicamentos tóxicos. Em 1790, em seu trabalho como tradutor, deparou-se com Matéria Médica, do médico escocês William Cullen. Samuel discordou da teoria abordada por William, a qual associou o efeito da droga quina no tratamento de malária. Como não concordava com a teoria do Dr. Cullen, Samuel conduziu um experimento utilizando a si mesmo como cobaia. Samuel ingeriu durante vários dias consecutivos uma quantidade de quina e notou o desenvolvimento de sintomas como fraqueza, taquicardia, pulsação rápida, sonolência, temor intoleráveis, ansiedade, pulsação na cabeça, rubor nas faces, sensação de entorpecimento, um quadro clínico semelhante à malária. Contudo, ao suspender a ingestão de quina, sua saúde voltou à normalidade. Com base nos sintomas observados no experimento, começou a elaborar sua teoria, através de um pensamento. Ele estabeleceu que, ao induzir sintomas de uma doença em uma pessoa saudável, este poderia ser usado para tratar os indivíduos que apresentassem esses mesmos sintomas. A teoria do Dr. Hahnemann se fundamenta no seguinte princípio: cura pelo semelhante, ou seja, qualquer substância capaz de provocar determinados sintomas em seres humanos sadios, em doses adequadas, é capaz de curar um enfermo que apresente quadro clínico semelhante, com exceção das lesões irreversíveis. Samuel decidiu tentar novamente e teve a ideia de diluir uma substância na qual potencializaria a cura dos sintomas e assim aplicar seus poderes medicinais espirituais, visto que a origem de todas as doenças está na perturbação da força vital. Os seres vivos possuem uma força particular que os mantém atuantes, o princípio ou força vital, distinta das propriedades físico-químicos do corpo. Hahnemann criou o processo chamado sucção, onde a diluição tinha que ser sacudida 10 vezes e depois batida em um objeto duro, porém elástico. Esse processo ainda é feito em muitas empresas, que produzem pílulas homeopáticas. Mas você pode estar se perguntando, como esses remédios homeopáticos são feitos? Como são testados? Eu sou a Dayana e vou te explicar. De forma resumida, os remédios homeopáticos são extraídos de plantas, raízes e folhas. Depois de passarem pela diluição e sucção, devem ser testados, método conhecido na homeopatia como provar. Voluntários tomam o remédio a ser provado seguindo um procedimento e fazem todas as anotações do que sentirem, sensações mentais, físicas, emocionais e seus sonhos. Todo o registro é considerado a imagem de sintoma para aquele remédio. Agora, você tem ideia de quantas substâncias químicas são diluídas nesse processo?
Bem, as dinamizações ou diluições homeopáticas não seguem padronização internacional. Contudo, as dinamizações mais empregadas são 6, 12 e 30 centesimal hahnemanniana. Isto significa, por exemplo, que a dose 30 foi diluída 100 por 30 vezes. Para termos uma comparação espacial da diluição, imagine uma bola com o mesmo diâmetro da distância da Terra até o Sol, 150 milhões de quilômetros. Se enchermos essa bola com água, somente uma molécula da substância diluída estaria presente nesta grande quantidade de água. Esta é a diluição homeopática. Essas diluições são tão grandes que a substância em si não apresenta interação com as células do organismo do ponto de vista físico e químico. Apenas a energia da substância apresentaria essa interação, mas não há nenhuma comprovação científica sobre isso até o momento. Entretanto, esse é o princípio homeopático, de que não contém a mesma substância química, somente a força vital dela. Mas o que a comunidade médica alega sobre a homeopatia? Desde sua origem, não há consenso sobre o assunto dentro da comunidade médico-científica e, na atualidade, temos muitos médicos homeopatas. Agora vem a dúvida, já que alguns médicos usam tratamentos homeopáticos. Significa que funciona? Não podemos afirmar que a homeopatia funciona. Muitas pessoas acreditam na homeopatia e, de fato, funciona em casos pontuais. O que ocorre com aqueles que afirmam que a homeopatia funciona? Ora, este indivíduo pode estar apresentando melhora da doença por algo que chamamos de regresso ao normal ou por efeito placebo. Além disso, muitas vezes os tratamentos homeopáticos são utilizados junto com os tratamentos médicos tradicionais, e quem pode dizer que a melhora é de um ou de outro? Já é conhecido pela neurociência que muitos falsos remédios se tornam eficazes devido às crenças das pessoas e que até mesmo pela cor da pílula influencia na cura. O fato é, não é possível saber com certeza o que ocorre, visto que não há estudos estritamente delineados, aprofundados e específicos e com toda a base de rigor científico sobre o exato mecanismo da ação da homeopatia. Esperamos ter esclarecido melhor sobre o tema. Nosso próximo post vai tratar de um assunto intrigante e complexo, efeito placebo. Até lá!